celebração de outono do Tai Chi Palim para todos. Essa celebração acontece a cada troca de estação desde 2020. E hoje nós vamos começar aqui com uma prática, logo em seguida teremos a nossa convidada, a terapeuta Carolina Yang, teremos uma conversa sobre os benefícios para a saúde que o Tai Chi Palim traz a cada um de nós, e no final vou passar um pequeno vídeo do mestre Liu Palim praticando. Então, eu vou convidar a todos, primeiro, sejam muito, muito bem-vindos, e eu vou convidar o nosso querido instrutor Léo Palim para começar uma prática, e convido a todos que possam e queiram para praticar junto. Então, Léo, por favor. Deixa eu pôr o microfone aqui, né? Então, muito bem, meus amigos. Eu estou aqui no meu cantinho, onde eu dou umas aulas de Tai Chi, online também. Então, eu peço quem quiser participar, né, desse início, eu sempre digo para as pessoas o que é o Tai Chi. O Tai Chi é um instrumento para nos ligarmos à natureza, né? E receber da natureza todos os benefícios que ela tem para nos dar, de material até o imaterial. Mas como que nós podemos nos ligar a essa natureza? É nos ligando a nós mesmos, começando pela ligação com a nossa própria natureza. Então, peço a vocês deixar os pés paralelos. Alguns já conhecem essa postura, né? Postura do Tai Chi. Fechando os olhos, sentindo todo o corpo. Soltando todo o peso do corpo lá para os pés. Deixando os joelhos relaxados. Deixando sedimentar os pensamentos, esvaziando a mente, serenando o coração, os sentimentos, relaxando os ombros, os braços, as mãos, soltando a musculatura das costas. Região abdominal, os quadris, deixando descer todo o peso das coxas, das pernas, até os pés. Enraizando os dedos dos pés no chão, ligando com a energia da terra, alinhando o cóccix com o topo da cabeça, centro Pai Wei, portal do céu, ligando com a energia do céu. Recolhendo a atenção no centro da cabeça, o centro Lin Tai, a raiz do nosso céu interior. Engolindo a saliva, acompanhando a descida da saliva, passando pela região da garganta, pelo peito, coração, região abdominal, umbigo, chegando até o baixo ventre. No centro Yin Chao, raiz da nossa terra interior.
retornando a atenção na região do umbigo, Tai Wei Chuan, centro da origem fetal. Abraçando o Tai Chi, unindo nosso céu e terra interiores. Abrindo os olhos lentamente, deixando a luz entrar. Então, ligamos nosso céu e terra interiores. Agora nós vamos fazer o exercício da respiração da raiz, que vai nos ligar com a Terra, o planeta Terra, né? Ligamos interiormente, agora nós vamos nos ligar com a Terra. Enraizando o dedo dos pés no chão, contrai o ânus, vai contraindo o baixo ventre e suspendendo as mãos até a altura do baixo ventre. Relaxa o dedo dos pés, ânus, soltando o baixo ventre e soltando as mãos. Enraiza o dedo dos pés no chão, ânus, contrai o baixo ventre, suspendendo as mãos até a altura do baixo ventre. Relaxa o dedo dos pés, ânus, soltando o baixo ventre, soltando as mãos. Continuando. Pulsação dos 5 corações, ligando com a energia do céu. Enraiza os dedos dos pés no chão, contrai ânus, encosta a língua no céu da boca. Vai contraindo o baixo ventre, suspendendo as mãos até a altura do coração e fechando as mãos. Relaxando o dedo dos pés, ânus, tira a língua do céu da boca, vai soltando o baixo ventre, descendo a atenção até o centro íntico. Trai dedos, pés, ânus, língua no céu da boca, contraindo o baixo ventre, a intenção sobe pela coluna, por trás, vaso governador, chegando até o centro lintai, meio da cabeça. Relaxa o dedo dos pés, ânus, tira a língua do céu da boca. Se tiver saliva, engole e acompanhando a descida, soltando o baixo ventre, voltando lá no centro íntimo. Continuando.
Em massagem do símbolo do Tai Chi. Mão esquerda no sentido anti-horário, subindo pela esquerda, descendo pela direita. Mão direita, sentido horário. Abraço do Tai Chi. Abrindo os olhos lentamente. Soltando as mãos. Suspendendo as mãos em forma de arco. E abraçar a árvore. Fechando os olhos, ou pode deixar os olhos entreabertos. Como o mestre falava, olhar de moça apaixonada. Joelhos relaxados. Deixando sedimentar os pensamentos, todo o peso do corpo lá para os pés. Mantendo a atenção na região do umbigo, nosso centro da origem. Sequência dos 3 tesouros. Céu, terra e ser humano. Sequência dos 5 elementos. Postura da raposa. Voltando no abraço do Tai Chi. Bem. Entrego vocês na mão da Carolina. Gratidão, Léo. Ainda não, ainda não. Temos que... Deixa eu só me arrumar aqui, que eu fiz alguma coisa que mexeu na minha imagem. Só um momentinho, por favor. A imagem está normal, Laura. Não, para mim, que eu não estava conseguindo ver direito. Pronto, já resolvi. Então, gratidão, querido Léo, pela prática. É muito bom para a gente já se sentar aqui, se conectar, acalmar a mente, o espírito e estarmos mais conectados na nossa celebração. Eu vou apresentar um pouquinho o projeto para quem não conhece. Então, em 2020, durante a pandemia,
A Regina Marques, que é instrutora formada com a mestra Gerucha e a professora Lucioi, resolveu fazer uma forma online para que as pessoas continuassem tendo acesso às práticas, aos conhecimentos do Tai Chi Pailin, já que ninguém poderia ter presencial. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram, a Regina acabou saindo, o projeto trocou, teve várias trocas, a Ju saiu, a Ju voltou, e nós estamos aqui. Os nossos instrutores são todos voluntários, a coordenação também é voluntária. O maior objetivo do projeto é realmente que as pessoas tenham conhecimento, tenham acesso a esse conhecimento do mestre Liu Pailin, que a gente sabe que traz muita saúde, muito equilíbrio, só traz coisas boas para as pessoas. Então, hoje, apesar de ser todos voluntários, este ano nós estamos numa nova formatação, em que nós estamos sugerindo contribuições para quem quiser participar das práticas. Então, a partir, acho que do mês que vem, nós teremos mais práticas ainda. Nós temos hoje meditação com a instrutora Ana Dias, temos a prática com a instrutora Olga, teoria e prática com o instrutor Léo, e depois teremos com a Bia e Elaine também. Fora isso, existe a supervisão com os instrutores, com a professora... Gente, esqueci o nome dela. Luci. Com a professora Luci, oi, que ela gentilmente faz essa supervisão com os instrutores mensalmente, para que eles estejam sempre ali conectados e se atualizando e lembrando algumas coisas e tirando dúvidas. A celebração acontece a cada 3 meses. Nós estamos fazendo agora também parcerias, até se vocês souberem de locais ou pessoas que tenham interesse em fazer parceria com a gente, por favor, passem para nós, porque a gente está agora com o Dr. Marcos Freire, que é um médico bem conhecido, por formação taoísta, que disponibilizou o livro dele, e nós estamos, quem está dentro das práticas ali, regularmente, vai ter acesso a esses descontos. Então, o primeiro é o livro do Dr. Marcos. E também teremos desconto em cursos, quem quiser fazer algum curso dentro do taoísmo. Temos também o estudo do Tao, com o professor Sérgio e a sacerdotisa Thelma, que é 2 vezes no mês agora, estudando o Tao Te Ching. Queria agradecer, então, aos nossos instrutores, a Ana Dias, a Beatriz Rocha, a Elaine Siqueira, o Léo Pailin, a Olga Lima e o Sérgio Sakata. E a querida Ju, que me ajuda muito, e eu estou aqui na coordenação desde o início, sou apaixonada pelo Tai Chi Pailin. Não tenho formação, mas eu que faço todas as coordenações, os eventos, e adoro tudo que tem a ver com o Tai Chi Pailin, fico catando quem é bom no Tai Chi Pailin, quem que foi discípulo ou discípula do mestre que pode trazer alguma contribuição para a gente. Achei a Carolina, já tinha encontrado ela antes, né? E ela aceitou o nosso convite. Eu fico muito feliz com isso. E daí, então, agradecimento à Regina Marques por ter feito o projeto, apesar de não estar com a gente mais, a professora Luci Oi, que dá todo o apoio, a mestra Gerucha Chang, que também dá todo o apoio ao nosso grupo, e a sacerdotisa Delma Bonial, porque ela também disponibiliza do tempo dela para fazer, que ela é profunda conhecedora do Tao Te Ching. E, bem, eu acho que era isso, não vou falar muito, né? Porque agora o principal aqui para a gente vai ser a nossa convidada muito especial. Eu vou apresentá-la, então. Aproveitem, gente, porque ela tem, assim, muita bagagem. As práticas que ela dá são maravilhosas, eu já assisti algumas, assim, não pessoalmente, espero poder assistir, porque ela mora aqui no mesmo lugar que eu. Temos que fazer alguma coisa, Carolina. Eu estou E, fazendo, Carolina, chega, né? chega E a mais. primeira já está aqui, mas é virtual, Carolina. Como assim? Tem que te achar Não, presencial, eu né? dou bastante workshops. Inclusive, Sim, então, agora, segundo semestre... Não, primeiro, ainda nesse semestre, junho, eu vou dar um workshop que ele tem bastante fundamento, né, no Tai Chi, deixa eu nessa concepção toda que é o... Não exatamente o Tai Chi Pailin, mas não tem a ver com o Qigong, tem a ver com essa concepção filosófica, que é o guerreiro interior. Esse vai ser presencial, vai ser comecinho de junho. Aí você pode então, vir. quem sabe? Eu queria, então, agradecer muito, 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 muito por tu
ter aceitado aqui esse convite, porque ela está cheia de eventos, cheia de atividades, gente, e ela disponibilizou desse tempo hoje, num sábado à tarde, para estar aqui conosco. Então, vou falar sobre a Carolina rapidamente. Ela foi discípula direta do mestre Liu Pailin com formação. Ela é terapeuta e instrutora de meditação e de Tai Chi há mais de 30 anos. Também foi discípula direta do mestre Choa Kok Sui e Sarah Marriott. Dá consultorias, palestras e ministra aulas e workshops na área de qualidade de vida, autodesenvolvimento e espiritualidade. E hoje ela vai, então, fazer uma palestra para a gente sobre Tai Chi, a dança das polaridades. Mas antes, Carolina, eu ia pedir se tu podia falar um pouquinho só sobre como que foi o teu contato com o mestre, porque para nós é muito importante. Então, por favor, é contigo agora a palavra. Então, eu quero agradecer esse convite, porque, embora eu tenha uma conexão contínua, mas por circunstâncias, né, eu parei de dar aulas assim 2 vezes por semana, porque isso exige você conduzir, né, a pessoa que chega a um processo que é longo, até que ela aprenda pelo menos aquela sequência dos 37, aí vai 1 ano, assim. E aí eu tenho 8 netinhos que estão fora do Brasil, 3 filhos fora do Brasil, 2 aqui, aí a minha vida começou assim, eu quis me tornar disponível, embora não seja frequente, para que eu possa sair eventualmente. Então, eu abri mão desse compromisso que eu tive aí por bastante tempo, mas eu mantive, como a Samara até falou, que ela teve contato com o Tai Chi, Pailin, através da prática de meditação, porque como eu dou meditação, eu dei muito tempo, parei, agora vou voltar em maio, prática de meditação semanal, eu sempre incluí o Tai Chi, porque até, mesmo que fosse 2 movimentos, 3 movimentos, porque para mim foi sempre um caminho de grande apaziguamento. E esse mestre Choa Kok Sui, que você citou, né, ele é filipino, já está no céu, e ele tem livros sobre cura prânica. Eu tive também uma formação interessante com ele, e ele dizia que a gente nunca devia sentar para meditar sem antes se preparar, porque senão a gente cria uma congestão de energia. Isso eu achei muito lindo, esse aprendizado, porque as pessoas, principalmente aqui, né, no Ocidente, que a gente não tem assim uma cultura que está imersa nisso, porque às vezes você vê escolas na Índia, centenas de crianças, tudo sentadinho, o corpinho já faz plim, né? Parece que já tem até aquele DNA pronto, e na nossa relação é bem diferente. Então, eu procuro sempre oferecer, e tem workshops que eu também ofereço bastante práticas. Bem, enfim, então, quero agradecer esse convite, porque me deu assim, me reacendeu essa conexão. Hoje eu já acordei, quando eu acordei, assim, eu já estava numa conexão com o mestre, assisti até um vídeo dele que eu gostava muito de ver, que eu nem sei, eu tenho impressão até que eu estava quando foi gravado. As memórias, né, elas são tão afetivas e espirituais e sutis também, né, que chega um momento você já não sabe bem o que é exatamente. Mas, enfim, quando eu fui praticar Tai Chi a primeira vez com o mestre Liu, eu já tinha tido contato com o Tai Chi, da mesma linhagem, porque o mestre Liu, ele é da linhagem Yang, né? Mas só que ele fez toda uma adaptação. Na verdade, demorou bastante tempo para a gente entender, foi através da Lúcia Li, que foi a primeira pessoa que traduzia o mestre, que depois foi explicando para a gente que o Tai Chi do mestre Liu foi próprio do desenvolvimento dele, né? Porque o Tai Chi tem uma origem muito antiga. Então, quando eu fui fazer com o mestre Liu, eu já tinha feito com o mestre de São Paulo, o mestre Wu, e o Tai Chi dele era mais marcial, assim, pelo menos no desígnio. Claro que o princípio estava contido. E aí, isso foi em 73, que eu fui fazer com esse mestre, e depois, quando eu fui ter o primeiro contato com o mestre Liu, foi em 79. Eu tinha acabado de voltar de uma experiência de quase 1 ano, que eu morei com o povo Chavante, e tinha morado também na floresta há vários anos, enfim, e eu passei por São Paulo
rapidamente, mas logo em seguida eu engravidei. Então, o meu contato com o mestre foi interessante, o meu contato direto, porque foi durante 2 gestações ali, e ele foi muito cuidadoso com relação a isso. O que eu sinto da minha experiência com ele, porque depois eu voltava, às vezes, né, para estar próxima novamente, é que foi muito interessante. Eu tenho a impressão que, quando eu comecei, não fazia muitos anos que o mestre estava no Brasil. Então, a gente pôde sentir como é que ele teve toda uma flexibilidade de ir mudando o teor, a forma das aulas dele. Porque quando eu comecei, era dentro de um formato bem solene. Ele ficava lá na frente. Ele ficava lá na frente, né? Os instrutores, as pessoas que já estavam com ele há algum tempo ficavam próximas dele. Esse é o formato tradicional de todo o Tai Chi, não só do Mestre Liu, né? Na China é assim, você chega, você acabou de chegar, você fica lá no fundo, assim que eu também fazia com o outro mestre. Porque você está chegando, então você aprende com quem sabe mais ou menos, e aí que você vai indo para frente. Então, na verdade, às vezes, quando você vai se aperfeiçoando, você vê que você tem uma porção de erros, porque é aquele telefone sem fio, né? E, então, eu comecei com o Mestre Liu, nessa época, que as aulas eram muito silenciosas, ele fazia a prática inteirinha, a gente tinha aula durante o inverno, começava às 6h10 da manhã, durante o verão começava 5:50, e a gente fazia uma prática que era 1h30. Então, tinha 1 hora com ele, nesse período a gente praticava o 108, e depois é que ele foi introduzindo aos poucos o 37. E era bem silencioso, você ficava lá, e eu acho que aquilo, para mim, foi um primeiro impacto muito forte, porque quando não tem muita conversa, muita explicação, né? Primeiro que é um contraste com a nossa cultura, que é muito tagarela, né? Muito analítica, a gente quer explicar cada movimento, e se vem para cá, a mão vai até ali, sobe até ali, e lá era uma conexão energética pura, e aquilo foi muito transformador para mim. Eu já tinha aquela introdução, porque o primeiro mestre, que era mais marcial, também tinha esse silêncio e essa hierarquia toda de posicionamento. Mas eu acho que esse foi algo que causou grande impacto, assim, porque era muito solene você estar perto dele, eventualmente. Então, nas sextas-feiras, ele dava aulas, quando acabava a prática, a gente fazia um círculo com cadeiras, isso era num salão de festas de uma igreja católica chinesa, muito interessante, que tinha São José, Nossa Senhora, assim, na igreja, chineses, assim, no mosaico, e a gente ficava nesse salão, que acho que essa igreja cedeu. E ali eram grupos muito grandes, tinham senhores chineses, por exemplo, que iam de terno, não tinha essa coisa que todo mundo vai de sapatilha, vestido de branco, roupa folgada, não era nada disso, era como era, né? E eu também acho que isso me trouxe uma conexão muito grande, porque se tem algo na minha vida que eu prezo muito, é algo muito meu, e eu admiro muito quando eu encontro pessoas assim também, é você encontrar uma linguagem que atinge todos, né? E não é aquela linguagem sectária ou que vai se ficando tão especializada que só os iniciados entendem. Então, daí, nesse momento, a Jerusa, ela é arquiteta também, né? Eu também sou, a gente se conectou muito, assim, não digo que seja uma amizade, mas teve uma conexão muito boa com a Lúcia ali também. Então, quando acabava o treino com ele, foi através das as duas que me aperfeiçoaram, por exemplo, né? Então, às vezes era com a Jerusa, às vezes era com a Lúcia, e aí já foi nos 37. Bem, depois eu engravidei do meu segundo, quando a minha filha estava com 9 meses, eu engravidei. Desculpe, Carolina, é que talvez tenha alguém aqui que não sabe o que é 37, o que é 108, daí está falando pessoa também 108, desculpa, os 108 movimentos é uma das formas, né, que mais ou menos depois, quando foi criado esse 37 movimentos,
mais ou menos alguns deles a gente fazia nas 4 direções, e aí passou a ser feito em 2 direções. Então, são movimentos, né? Cada movimento ele tem o seu nome, e nós, assim, mais idealizadores, né, mais sutis, assim, querendo uma coisa mais mística, talvez. Então, a gente aprendia, por exemplo, a agarrar a cauda do pássaro. Então, o mestre contava como é que aquele movimento foi criado. Eu vou levar 3 horas nessa conversa aqui, mas eu vou só contar esse pedacinho que eu acho bonito. Eu não sei se vocês sabem, algum de vocês aí conhece a origem do agarrar a cauda do pássaro? O agarrar a cauda do pássaro é um movimento que a gente faz... O Tai Chi Chuan, não é, professora? O Tai Chi Chuan, não é? Na prática, Tai Chi Chuan, não é? Esses movimentos. A prática do mestre Liu Pailin, que é o Tai Chi Chuan, né? O Chuan é o punho. Então, quando a gente já fala Tai Chi, a gente já tira o aspecto do punho, que é o Tui Shou, que é o movimento de luta, que eu também tive bastante treinamento com ele. Eu tenho a impressão que já, assim, as últimas pessoas que faziam workshop com ele, já nos anos 90, assim, não, final dos anos 80, talvez não tivessem mais. Então, Chuan é o punho. Todos os movimentos do Tai Chi envolvem um contato com o punho, porque é através do teu punho que você sente o teu adversário no aspecto marcial, né? Então, o agarrar a cauda do pássaro é esse movimento que a gente faz aqui, aqui, aqui. Então, o mestre deu uma aula uma vez, dizendo que esse movimento ele surgiu do seguinte: o Tai Chi já tinha sido desenvolvido, né? Porque o Tai Chi e o Yoga, lá no seu princípio, né, era uma coisa só, criados no templo de Bodhidharma, porque os monges ficavam só em meditação e eles começaram a adoecer. Então, foi concebido essa ideia de um movimento que a pessoa pudesse fazer sem sair do estado meditativo. E aí foi o caminho interno, o yoga, e o caminho externo, o tai chi. Isso tem vários livros que contam, e eu também tive uma mestra maravilhosa, né, a Lia Diskin, sobre a questão da filosofia indiana, outra área, eu também escutei isso lá. Então, o mestre contou que quando já existia aquela prática do Tai Chi, e ela foi se tornando uma prática que tinha o poder marcial. Então, existia lá um reinado, e naquela época, na China, os pássaros maravilhosos, eles eram, vamos dizer, o tesouro daqueles reinados, daqueles, enfim, não sei o nome correto aqui. Estou mais pensando, estou me lembrando dele contando. Então, que um praticante, né, de Tai Chi chegou num reinado desses para dizer que ele podia treinar todo aquele exército para uma luta que era uma luta diferente. E ele mostrou, e era uma prática muito suave e tal, e aí ele não recebeu nenhuma credibilidade. Então, ele disse assim, bom, vocês vão trazer o pássaro mais valioso que vocês têm e vão colocar esse pássaro na minha mão. Os pássaros ficavam em gaiolas. E eu vou mostrar, através do meu movimento, vamos dizer, a capacidade de atenção máxima do Tai Chi. E se esse pássaro voar, vocês podem me matar. E aí, colocou o pássaro na mão, e isso foi uma aula sobre a pulsação, né, do nosso passo do Tai Chi. Então, quando a gente começa, a gente está com os pés próximos, e a gente vai dar o primeiro passo, né? Então, uma vez o mestre falou que a gente levaria pelo menos 10 anos para sentir qual era o tamanho desse nosso primeiro passo. E o passo não é simplesmente, aqui não posso demonstrar, mas vou fazer com a minha mão. O passo não é simplesmente você abrir. O passo é você estar aqui com os pés juntos, você se aprofundar o seu peso na terra para o pé direito ficar ancorado o suficiente para poder levantar o esquerdo, e aí você assenta os 2 passos. Então, aí o mestre explicou isso, que quando o pássaro valiosíssimo estava na mão desse mestre, na hora que ele sentia na mão, a sensibilidade na mão, que é aquele punho,
que tem sensibilidade máxima para perceber a intenção do outro, não a força do outro. Então, cada vez que o pássaro... deixa eu ver se vocês estão me vendo. Então, cada vez que o pássaro ia voar, o pássaro precisa dar um impulso no chão para voar. Ele não tem uma força direta do chão para o voo. E quando ele ia dar o impulso, esse mestre soltava a mão e o pássaro não conseguia voar. E assim ele foi aceito e foi o desenvolvimento dessa arte marcial dentro aí desse reino. Foi a história que ele contou. Bem, eu não pretendia contar isso. Eu queria entrar direto aí no tema que eu trouxe para vocês, depois de falar um pouco do meu contato com ele, mas eu acho que foi muito importante. É muito bom, Carolina, é muito bom, porque é bem isso, as pessoas, inclusive, talvez um outro momento, um outro convite para tu falar só sobre o mestre mesmo, porque quem teve esse contato com ele, para nós, são pérolas, assim, né? Porque quem teve esse privilégio, teve. Né? Então, quem porque, está na aqui verdade, eu já é a acho que terceira, quarta pérola, geração. A pérola, né, ela está assim no sentido de que no convívio, né, porque nesse telefone sem fio, às vezes acaba que fica só a forma. Então eu percebia mesmo no tempo que eu praticava, né, que tinham alguns alunos que ficavam muito sérios assim. Vou contar um outro episódio do mestre que eu gosto muito. Vou contar a minha interpretação. Eu vou contar o fato e depois a minha interpretação. Então a gente às vezes na sexta-feira, o mestre dava essas palestras, que a gente ficava mais ou menos 1 hora com ele depois da prática. Então, às vezes, ele tinha um giz na mão e ele desenhava alguns símbolos do I Ching, então ele trazia para a gente que o I Ching é o livro de sabedoria do taoísmo. Então, a gente acha, vê esse aspecto do oráculo, mas é um livro de sabedoria. Então, no I Ching consta a medicina, consta tudo, né? E só quem conhece também a parte dos ideogramas pode compreender. Então, às vezes, ele trazia um símbolo do I Ching, falava, enfim, às vezes ele dava aulas de medicina. Uma vez eu lembro que ele deu uma aula sobre os 8 orifícios do osso sacro, em que cada um contém um santo. Então, a gente tinha... E eram aulas de medicina. Às vezes ele falava sobre a saúde da mulher, do sistema feminino. Né? Então, eu acho que isso também é muito rico, que é a gente entender algo que não é só a prática, né? Que é toda uma concepção, e é uma concepção de vida. Então, quando a gente vai compreendendo isso, por exemplo, né, teve uma época que o mestre começou a ir para o Paraguai, ele já iria dar uns seminários no Paraguai. E aí, uma vez, acho que foi a Jerusa que me falou, o mestre chegou, ele foi dar aula para a gente, naquele horário, lá das 6 horas, e aí ela falou, o mestre veio direto, ele chegou, sei lá que horas, à noite, de madrugada, e ele veio direto para cá. Então, por exemplo, né, eu fiquei sabendo nessa época que, às vezes, o mestre passava muito tempo que ele não comia alimento, assim, comia, sei lá, uma maçã por dia. E eu fui estudar depois, porque eu sou uma CDF de caminhos de cura. Eu tive contato com pessoas maravilhosas por conta dessa minha busca, né? Que começou lá quando eu tinha uns 20 anos, que foi pela alimentação, estudei macrobiótica, estudei vegetarianismo, enfim. E aí eu já fui tendo esse contato, né? Com o shiatsu, eu fiz curso de acupuntura, super sério, eu nunca apliquei agulha, mas com um japonês, quando eu estava voltando também, acho que da aldeia, então eu ficava buscando. E quando me contaram isso do mestre, que ele ficava sem comer, eu já sabia, né? E ele falava sobre isso, que ele deu uma palestra que alguém disse para ele, mas você nunca falou, o senhor nunca falou, porque a gente podia às vezes perguntar, o senhor nunca falou sobre a importância da dieta, da gente ser vegetariano. E ele falou, bom, tem gente que gosta de comer, essa é ótima também, tem gente que gosta de comer o boi, tem gente que gosta de comer a comida que o boi come. E, na verdade, que seria o vegetarianismo, né? E tem um momento que a gente entende de onde vem a energia daquelas plantas que o boi come. Então, tem um momento que a gente consegue
comer a energia, porque cada planta cresce com a força do céu e da terra. Então, quando eu fiquei sabendo daquilo, não foi um ó para mim, porque eu já sabia de pessoas na Índia, e depois eu mesmo tive uma experiência assim, que eu voltei a fazer uma visita na aldeia onde eu tinha morado, eu aprendi a falar a língua dos Chavantes, foi uma experiência rica, eu era uma menina, não tinha nem filhos ainda, uma moça, né? E quando eu voltei, depois de 10 anos, para visitá-los, né, eu estava tão encantada com a possibilidade de voltar, porque tinha sido uma experiência muito forte para mim, em muitos sentidos, de ficar na floresta, de não ter outras pessoas da minha cultura, enfim, e de ter que criar um sistema que eles queriam para poder ensinar. E quando eu voltei, eu estava tão encantada por poder voltar, e eu percebo que tem momentos na minha vida que eu estou assim, muito encantada por alguma coisa que eu não preciso comer. Eu nem consigo comer. Hoje, por exemplo, eu não comi para vir aqui conversar com vocês, porque a digestão ela demanda muita energia. E tudo isso a gente vai entendendo através de um plano mais sutil. Então, essa questão, né, da alimentação, eu fui visitá-los, eu estava muito feliz. Eu tinha levado um pouco de arroz integral, porque, enfim, na aldeia você não sabe o que vai aparecer. Eu me virava muito bem lá com o meu arroz, às vezes ganhava algumas coisas deles, enfim. E eu passei 10 dias lá praticamente sem comer, e eu não emagreci. E eu deitava naqueles riachos na floresta, aquela água tão pura. Eu tenho uma conexão muito forte com a natureza. Eu quis me acompanhar hoje aqui de uma planta, né? E dessa garça que a minha filha fez uma surpresa. Minha filha é aquarelista. Depois, quem quiser, eu passo até o Instagram dela lá, pelo Instagram para vocês. E eu fiquei 1 mês, 2 meses fora de casa. Quando eu voltei, ela tinha pintado essa garça aqui na parede. E eu não sei se vocês sabem que a garça é um dos símbolos fortíssimos do Tai Chi, porque, na verdade, os movimentos do Tai Chi teriam surgido da observação do contato da garça e da serpente. A serpente, fazendo o movimento sinuoso, escapava dos ataques da garça. Isso é uma coisa que o mestre falava várias vezes para a gente. E outra coisa da garça, que eu acho que é muito bacana que vocês conheçam também, porque tem, com relação a como a gente lida com a energia, tem a tartaruga e a garça. A tartaruga, que é o animal mais longevo que existe, ela tem a capacidade, ela recebe, né, aquele número de respirações, como todos os seres. E ela tem a capacidade de usar, segundo o nosso mestre, Liu Pailin, ela tem a capacidade de dosar o uso das respirações, porque quando a gente fica muito ansioso, quando a gente está com o coração muito elétrico, quando a gente fica com muita raiva, né, as nossas respirações ficam muito ofegantes, ficam curtas. Então, a tartaruga é aquele animal que ela sabe dosar as respirações, e por isso ela vive muito tempo. E a garça, se vocês imaginam a imagem de uma garça, né, aqui tem bastante na ilha, onde eu morei em Atibaia também tinha, quando ela está em pé, né, ela levanta uma das pernas assim, e ela fica naquela perna tão fininha, né, e ela tem um corpo assim, tem um corpo grande, aquele pescoção. Então o mestre explicava que a garça, ela era o símbolo da preservação da energia, que ela consegue pegar a energia vital e segurar. Então, quando o Léo estava, né, conduzindo, eu quero agradecer muito você, Léo, porque foi maravilhoso para mim fazer essa conexão, né? Eu fiquei até, no começo eu estava aqui meditando, depois eu fiquei ali em pé, eu fiz a minha prática e foi lindo. Até veio várias memórias de quando eu estava amamentando meus filhos, morando no sítio, que eu acordava às 5 da manhã, amamentava, e eu fazia essa prática, né? Essa prática do pulso, que é a respiração intrauterina. Né? Quando eu aprendia, não se traduzia por 5 corações, as coisas foram todas se revelando, talvez, etc.
Então, quando a gente faz essa contração, né, desde o ânus, que a energia sobe por trás da coluna, é quando a gente está trazendo a energia para dentro. Então, de modo que ela faz o casamento da terra e do céu e é um movimento circular. Então, é muito importante essa compreensão, e por isso eu criei esse trabalho, A Dança das Polaridades. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não sei se vocês querem me perguntar alguma coisa, enfim, sobre o mestre, porque eu acho que o que eu mais queria contar era principalmente essa abertura dele, porque a gente fazia práticas de meditação também, muito eventualmente, e fazia a meditação em pé, em silêncio, parada, acabava a prática do Tai Chi, né? Às vezes ele conduzia aquele circuito curto, e às vezes ele conduzia o circuito longo, e a gente fazia isso em pé. Então, o que o mestre repetia muitas vezes para a gente é que fosse certamente a missão dele, né, que o Tai Chi era uma prática, talvez você já tenha escutado isso nos vídeos dele, ou talvez vão assistir agora, que o Tai Chi era uma prática para o amor. E é maravilhoso. O Léo sempre fala isso. A frase que o Léo mais fala é essa. Então, e é maravilhoso, né? Carolina, só desculpa terminar uma coisa com relação ao movimento, que eu acho importante também para vocês. Eu já depois introduzo o tema e você faz aí a sua colocação. Então, quando a gente faz esse movimento que vem aqui até a altura do nosso céu interno, né, que é o Lin Tai, e depois a gente leva essa energia do céu de encontro à terra, a gente vai até abaixo do ventre, né, no Dantian, e depois a gente junta os dois no umbigo. Então, várias vezes nas palestras o mestre falava e quem traduzia, às vezes demorava para traduzir, ficava meio conversando com ele, porque acho que não deve ser muito simples traduzir, né? Assim, de um modo preciso, como a gente traduz do inglês, é outra concepção. Então, quando a gente faz a união do céu e da terra e a gente junta as mãos, à esquerda e à direita em cima sobre o umbigo, na prática do Mestre Liu, ele dizia que nesse momento a gente estava fazendo o namoro do céu e da terra. E eu vou começar a minha introdução aqui, depois vou te dar a palavra, Laura, que é muito interessante que ele falasse sobre o namoro, porque na nossa visão ocidental, né, o casamento é algo que se estabelece. O namoro é aquele encontro circular. Os dois estão apaixonados, um olha um pouco, outro revela um pouco, outro troca um pouco. Então, ao meu ver, né, e eu trabalho muito com esse tema, eu dou um workshop, inclusive aqui em Floripa vai ter no próximo sábado, só que a gente não tem mais vaga, que é a sensualidade vital, né, que é a gente entender a energia da sexualidade como uma energia vital. Então, quando a gente entende que o casamento, pronto, achei a tampa da minha panela, achei a minha metade, minha alma gêmea, enfim, né? Então, o casamento é meio que um fim, é um começo de uma relação, mas ele é mais estático do que o namoro. Então, eu queria trazer essa curiosidade para vocês, que eu já escutei muitas pessoas do Tai Chi falando, é o casamento do Yin e Yang, mas o mestre usava a palavra namoro. Então, está introduzido o tema que eu vou seguir com vocês. Se tiver tempo, não sei como é que está o tempo. Então, eu ia perguntar para ti, porque assim, eu tenho certeza que quem está aqui escutando, principalmente quem já conhece a linhagem, poderia deixar tu falando aí até o final e não fazer mais nada. Eles são assim, não, Laura, deixa eu falar que tá bom. Só que a gente tem a programação também, tem horário para terminar, né? E a gente colocou que teria essa palestra. São 17 horas agora. Então, a outra conversa que a gente teria, ela pode ser alterada, né? Quanto tempo tu precisas para essa tua palestra? Sabe como é que eu costumo responder quando as pessoas me convidam para palestra, ou para curso, a pessoa me fala, Carol, então, a gente quer te convidar para um talk dentro de uma empresa, quanto tempo você precisa? Aí eu costumo dizer, me diz quanto tempo que eu tenho que eu me adapto, porque eu posso dar uma palestra de 3 minutos, como eu fiz a introdução da Monja Coen uma vez, eu dei algumas palestras junto com ela aqui, eu já conhecia, já tinha, fazia
enfim, eu dei as práticas de Tai Chi uma vez, que a professora de yoga não pôde dar num retiro da Monja Coen, então já conhecia. E aí tinham me falado, você vai ter uma palestra de meia hora. Chegou no dia, olha, Carol, uma vez eu dei até de 40 minutos. Olha, tem um atraso, acho que só tem 5 minutos para você. Aí eu fui lá, me concentrei e falei, vamos lá, 5 minutos. Eu acho que eu nunca recebi tanto feedback como dessa fala de 5 minutos, né? Porque então você me diz o tempo e eu adapto. Eu vou olhando aqui. Conhecendo como eu conheço as pessoas, porque teríamos agora 7h15, teria 15 minutos, mas então eu vou considerar 30 minutos para a tua palestra, porque era 45. Eu posso fazer em 15 minutos, vamos fazer. Mas pode fazer em 30, não tem problema, fica tranquilo aqui. Eu acho tá que é mais assim, eu só quero trazer para vocês, aproveitar, né, que vocês ou são praticantes, ou gostam, ou estão começando, ou vieram pela primeira vez, mas têm algum interesse, né, para que eu possa... eu disse lá atrás que eu sou uma pessoa que tem um cuidado assim eu gosto muito de trabalhar com iniciantes, sabe? Quando eu dou aula de meditação, a pessoa fala, ai, Carol, mas eu nunca fiz. Eu falo, são as pessoas que eu mais gosto, porque depois elas falam, nossa, Carol, eu meditei. Eu gosto disso, sabe? De que a gente possa trazer essa linguagem. Então, esse trabalho da dança das polaridades, ele foi criado, eu acho que inicialmente, por um convite que eu tive, e eu dei esses treinamentos para grupos corporativos. Eu trabalhei por uns 4 meses, por aí, com os diretores do Bradesco, lá em Alphaville, com 12 diretores lá, top, porque eu sou arquiteta, mas eu também fiz teatro aplicado à educação, e eles estavam se sentindo muito inseguros nos treinamentos que eles davam, enfim, eu fui contratada para fazer isso, e claro que eu usei o Tai Chi, né? Por quê? Porque no nosso universo aqui ocidental, né, a gente tem os opostos, eles são fragmentados. Existe um confronto entre os opostos, né? Toda a tragédia ecológica que a gente vive é porque a gente separou o mundo urbano da natureza. Nós fizemos uma ruptura, né? Mesmo a questão do homem e da mulher, porque eu sou uma mulher, mas eu tenho hormônio masculino, né? A gente tem esse equilíbrio dentro da gente. E nossa mentalidade é o confronto, a gente divide entre o bem e o mal. Os próprios símbolos, né? Se eu assisti numa palestra maravilhosa, achei incrível, que falava que o símbolo de religiosos, por exemplo, o símbolo da cruz, né, que tem uma haste longa e uma mais alta aqui, mais curta, que cruza na altura do coração, né? Então é essa linha que conecta o céu e a terra, e a linha horizontal, que é nosso percurso pela terra. Depois a gente tem a estrela de Davi, por exemplo. A estrela de Davi, ela é um triângulo que tem a base na terra, almejando o céu, que é a energia humana, e depois a gente tem o céu, que é o triângulo inverso, sobrecaindo sobre o humano, né? Abençoando, enfim. Eu não posso entrar assim, em mais nenhum detalhe, porque não domino essa parte religiosa. Mas, enfim, são símbolos estáticos, né? Enquanto que o símbolo do Tao, né, que são aqueles 2, vamos dizer, peixinhos aqui, né? O mestre até um tempo ele ganhou uma maquininha de madeira que alguém fez, ele levou para a gente uma vez, que tinha o símbolo do Tao, dos 2 peixinhos, né? E ele virou com a manivela atrás e acontece uma coisa incrível, porque parece que um está engolindo o outro, e tem uma hora, parece que você enxerga o cosmos mesmo, né? Então, essas 2 partes, as 2 polaridades, dentro da concepção taoísta, elas estão em constante interação. E é dessa interação, inclusive do homem e da mulher, né, que é gerado vida. Tudo que existe na natureza, que tem vida, né, e que se multiplica, vem da interação yin e yang, inclusive do dia e da noite.
né, do movimento e do repouso. Já para nós, essa divisão ela é muito oposta mesmo, ela não é complementar. Isso eu acho que foi um dos grandes ensinamentos para a minha vida. Até porque a dança das polaridades quer mostrar esse namoro que o mestre falava, porque a gente até é capaz de entender, que legal. Então, né, homem e mulher se complementam, dia e noite se complementam, né, o cheio e o vazio, a ação e a receptividade, a expansão e a contração. A gente entende que é bonito quando a pessoa começa a entender essa complementação, mas a nossa concepção é tão condicionada que é difícil a gente observar e levar o nosso espírito a entender essa circularidade. Então, entre o dia e a noite, por exemplo, né, os momentos mais mágicos são quais? O amanhecer e o entardecer. É o momento que todos os animaizinhos, os bebês, de manhã os bebezinhos assim, eu canso de ouvir, eu fui doula durante um tempo, né, e eu amo bebês, 5 filhos, parto em casa, fui pegar os filhos das minhas filhas, e as pessoas dizerem, ai, Carol, de manhã o meu bebezinho é o momento mais lindo do dia, porque o bebê está com aquele novo frescor, né? Então, o yin da noite, que é a escuridão, se transforma no yang do dia, que é o calor, que é a luz, a noite é mais fria. Mas a magia acontece no amanhecer e no entardecer. Né? No entardecer, você já vê que os animais parecem que querem escolher um lugar para se recolher, as crianças também, as mães falam, quando chega o final da tarde, meu filho fica assim, porque os bebês, as crianças novinhas, estão conectadas com a natureza, de modo muito puro e profundo. E nós perdemos essa relação. Então, o final do dia é um momento maravilhoso para a gente fazer uma reconexão, fazer um pouco de prática, para você aproveitar esse momento de namoro intenso, de transição, e toda transição também é um momento crítico, para você se alinhar com aquilo, tirar o benefício daquilo e não sofrer com aquilo. Então, muitas vezes que eu tenho pacientes assim, com estados depressivos, com muita ansiedade, que eu sempre considero que seja uma coisa só, são 2 faces da mesma questão, muitas vezes eu digo, olha, se você quer uma cura, uma porta de entrada, não é uma coisa, se você quer uma porta de entrada para a cura, faz um sacrifício e vai num lugar onde você possa assistir o nascer do sol. Assistir o nascer do sol tem um potencial de cura maravilhoso. Não é só porque é bonito, vou fazer foto, fazer selfie, o céu está avermelhado. É muito mais do que isso. É porque é a promessa da vida que se renova. Então, yin e yang, eles são a promessa da vida. E quando a gente aprende que isso é circular, a gente é capaz até de ter mais paciência, tolerância, humildade com as fases da nossa vida, em que às vezes você fala, nossa, as coisas estão tão complicadas, estão tão tensas, e daqui a pouco vai ter a virada, porque do yin, do yang, que seria a ação no seu máximo, ela se torna novamente um yin jovem, e vice-versa. Então, a gente entender que não são só complementares. Que legal, não é oposto, é complementar. Bacana. Mas como é que se dá essa interação? Né? E isso, eu acho que foi a minha maior riqueza de aprendizado, né? Porque foi o aprendizado filosófico, o aprendizado espiritual com o mestre, né? Que me permitiu até entender melhor o ser humano, ajudar as pessoas em momentos críticos, porque na nossa cultura é ganhar ou perder. Então, às vezes, são crises no relacionamento. A pessoa está muito na dela, não quer nem falar comigo. Então, a gente quer amarrar
A gente quer trazer a pessoa de volta. Não, vem, fala comigo. A gente não é capaz de soltar, que é soltar o movimento e deixar que o outro faça o circuito, porque em algum momento, ou ele vai embora, porque é isso que vai acontecer e ninguém vai conseguir agarrar, ou ele volta. Mas quando você quer segurar, a pessoa está ali a contragosto, e a contragosto ela não dá o melhor. Então, enfim, quando eu criei esse workshop da dança das polaridades, foi pensando uma linguagem para aliviar essas pessoas que sofrem uma tensão absurda no mundo corporativo. Absurda. Porque a pessoa está sempre em busca de expansão. Ela não tem descanso. Ela não se dá o direito de fazer um silêncio. Ela acha que ela precisa sempre dar opinião e falar. E ela precisa, porque a gente também tem o vício da nossa cultura, é a expansão. Né? Quantas vezes eu recebo crianças que os pais me trazem assim, e aí falam, Carol, então, eu queria que você talvez fizesse umas sessões com o meu filho, que ele é muito introspectivo. E eu já conheci crianças superdotadas, maravilhosas, hipersensíveis. Simplesmente, elas não estavam lá jogando futebol, gritando, interagindo com várias crianças. Um deles, uma vez, me falou, tinha 9 anos, falou, sabe, tia, eu perguntei o que ele mais gostava de fazer. Ele falou, o que eu mais gosto de fazer é ficar no quintal da minha avó, porque eu tenho umas plantas que eu vou juntando uma com a outra, né? E eu sou terapeuta floral, e aí eu acabei de atender, eu fiquei super emocionada. Eu falei, meu Deus, quem sabe esse menino vai ser um curador. Mas, como ele tinha 9 anos e a escola falou que ele ficava muito quieto, ele estava ótimo, ele estava muito feliz quieto. E ele não era uma criança sem amigos, né? Mas na cultura a gente diagnostica que o bacana é para fora, é aprender. Como, por exemplo, eu não tenho a formação no Tai Chi. Não existe formação no Tai Chi. Existem outras linhagens de artes corporais orientais que você vai subindo de faixa. Faixa branca, faixa amarela, faixa verde, faixa laranja, faixa preta. O Tai Chi não tem formação. Não existe isso. Você é agregada a uma família e lá você vai aprendendo. Então, quando eu só tinha feito com o mestre, acho que 2 anos, mais 2 anos, um pedaço com barrigão, outro pedaço com barrigão, e pós-parto, no final, acho que 3 anos ali, eu ia me mudar para Goiás. E aí eu fui um dia, eu nem estava treinando lá, porque eu estava amamentando, eu fui um dia depois de um tempo e falei para ele, a Jerusa que traduziu até, eu falei, mestre, na minha vida, tudo que eu aprendo eu ensino. É uma história da minha vida, que eu conheço. Então, assim, eu tenho o dom de desenhar, eu fiz ateliês e tal, eu ensinei arte para crianças, eu tenho... Enfim, minha vida sempre foi ensinar. Estudei a parte de alimentação, da medicina de alimentação, criei um trabalho. Tem até o Instagram, se vocês quiserem. A minha página está bem subnutrida no momento, chama Bento Alimento, que é alimento abençoado. Né? Então, criei os cursos. Aí eu falei para ele, né, que eu estava indo para Goiás e que eu ia para uma fazenda onde moravam várias famílias e que eu achava que as pessoas iam querer que eu ensinasse, que eu queria saber se ele me permitia que eu ensinasse, se ele me dizia se eu estava habilitada a ensinar. Né? Porque ali, por exemplo, eu era quase uma aprendiz, eu já sabia a sequência toda, eu não pude fazer espada até o final, por exemplo, eu tinha lá a minha espada, mas eu não pude aprender o paquá, que o mestre Liu estava treinando a gente nesse momento, até o filho dele, que mora em São Paulo, o Liuzinho, ensinava a gente, eu estava lá meio gestante, também não conseguia aprender, e fui perguntar. E aí o que ele falou para mim? Ele falou, bom, você vai ficar 10 dias aqui? Eu falei que eu ia. Ele falou, então por 10 dias você vai treinar bem atrás de mim. E ele ficava de costas, mas até parece que para um mestre ele precisa olhar de frente, né? Então, eu fiquei atrás dele os 10 dias, pratiquei. Quando foi lá no 10º dia, eu falei para ele, bom, cumpriram os dias, tal. Ele falou, então vem fazer Tui Shou comigo. Tui Shou o empurrar as mãos, significa. É um movimento de 2 pessoas e que a gente gira, né? Gira os braços. Assim. Não vou poder demonstrar para vocês, mas se vocês procurarem, escreve-se Tui, acho que Tui Shou, Tui, S-O-U,
Sou, eu acho, ou Suo, por aí. Deve ter aí gente praticando, talvez tenha até o próprio mestre. O discípulo dele, que ele realmente habilitou para o Tuixô, se chama Augusto, até o ponto aí que nasceu minha terceira filha há 38 anos atrás. O Augusto morava em Santos, no litoral de São Paulo, até pratiquei com ele, eu também pratiquei algumas vezes. Então, o Augusto tinha essa especialização. Aí eu fui lá, e eu estava tão tensa de fazer com o mestre, né? Porque a gente sempre fazia um com o outro, ou com os instrutores, sei lá, às vezes ele chamava alguém, uma coisa rápida. E eu estava tensa para fazer tudo certinho. Daí ele disse assim, você pode ensinar, mas muito dura. E eu pensei, poxa, muito dura, eu querendo fazer tão certinho que estraguei. E esse é o yin yang. Esse é o yin que vira yang. Eu quis fazer tão certa a posição de mão, do braço, que eu perdi o flow, porque o Tuixô é o flow, né? Daí ele falou, vamos fazer de novo. Aí eu fiz de novo com ele. Aí eu falei, bom, agora seja o que Deus quiser, né? Então, isso é uma coisa muito linda, né? Que não existe essa graduação. Existe um saber lá na alma que aquilo está para você. E mesmo depois, quando eu já, muitos anos depois, me mudei para Atibaia, me especializei em Lian Kun com a Lúcia Li, fiz treinamentos de Qigong também com outras pessoas, às vezes eu ia dar aula e eu pensava, ai, mas será que eu estou habilitada? Aí uma vez eu rezei e pensei, falei, eu não sei, eu acho que tinham pessoas que queriam se tornar professores, e eu estava lá com 5 filhos, não tinha marido nenhum dando pensão nem nada para mim, é muito difícil a minha vida, para eu ter aquela responsabilidade de formar um professor, né? Daí eu rezei muito, e chegou um momento eu pensei, quer saber, eu não vou mais dar aula. E eu parei e avisei para algumas pessoas que eram discípulas do mestre, uma só, na verdade, que morava lá, que eu ia só fazer práticas, mas eu ia fazer sozinha. Eu ia para o parque lá, que era um parque ao ar livre, onde eu tinha dado lá já, sei lá, 13 anos de prática, e para as pessoas, terça e quinta, quarta e sexta, sei lá. E aí eu ia lá e falava, eu vou praticar, mas eu não vou ensinar. E o que aconteceu? Vocês veem como a vida dá resposta. Porque aí teve uma pessoa que fez um contato comigo da Rede Globo, que perguntou se podia filmar a aula de Tai Chi na hora do almoço, enfim. Eu estava com essa turma ainda, eu tinha avisado que eu ia parar, mas eu dei lá um tempo. E fizeram um vídeo que ficou lindo, porque esse parque de manhã tinha um lago grande, evaporava a água, assim, muito místico, ficou muito bonito. E o que acontece, né? A pessoa me viu lá treinando no parque que ela me via sempre, mas estava na Rede Globo, acho que no inconsciente coletivo as pessoas acho que pensavam, bom, se eu for lá, vou aparecer na Globo. Eu sei que, de repente, dessa minha prática, que acabou ficando com algumas poucas pessoas, foram chegando mais e mais, e eu cheguei a ter 65 alunos, que eu não cobrava, porque eu estava só praticando, e a resposta do céu chegou. Então, eu também acho que é muito importante, né, que a gente não fique só na forma externa. Né? A dança das polaridades é eu vivenciar o meu aperfeiçoamento, eu viver o que eu tenho que viver, mas depois eu me recolher. Porque o Tai Chi é expansão e recolhimento. Expansão e recolhimento. E o nosso estilo de vida não tem recolhimento. Não tem. É muito pouco você se recolher 5 minutos antes de dormir e pedir as bênçãos, seja lá o que for, que muita gente nem faz isso. E é muito pouco você viver uma vida super intensa e falar, vou tirar minhas férias no final daqui a 3 meses. Esse recolhimento tem que acontecer. E esse recolhimento é a saúde, porque é exatamente isso que o mestre falava, que é o cultivo do espírito através do treinamento da energia. E é assim que a gente tem saúde, uma saúde do corpo e da mente, na nossa integração com o céu e a terra, com esse namoro constante, né, que gera vida nova. Então, a partir de uma certa idade, 21 anos, você não tem mais energia vital entrando.
né? Você vai perder a energia vital. Então, o Tai Chi seria um caminho, né? Na visão do meu mestre, claro, o único caminho, enfim, claro que não é o único, mas de você aprender a preservar a energia. Então, uma pessoa pode, eu acredito, eu honro lá o DNA do meu avô espanhol, que era um dos fundadores do Partido Anarquista no Brasil. Ele foi expulso da Espanha e veio para cá fazer isso. Sou bem anarquista mesmo. Então, às vezes eu sou capaz de dizer para uma pessoa, ela fala, eu queria praticar Tai Chi, mas agora não dá. Eu acho que a gente divide, ou pratica ou não pratica. É esse mundo fragmentado dos opostos que a gente tem. E como é que a gente faz esse namoro? Eu falo para ela, bom, quem sabe você pega um momento do teu dia, que teus filhos foram dormir, tá todo mundo tranquilo, teu marido está lá lendo, encontra um vídeo bem bonito de Tai Chi, assiste e internaliza aquilo. Imagina que você está fazendo. E depois, no dia seguinte, para no meio do seu dia num parque, senta debaixo de uma árvore florida e traz aquele Tai Chi para dentro. Ou inventa um movimento teu. Nossa, quantas vezes na minha vida, em momentos muito sagrados, em contato com a natureza mesmo, do jeito que eu gosto, que é virgem, pura, né? Eu criei movimento de Tai Chi, simples. Tem um que eu amo, nunca mais parei de fazer, né? Mas eu não vou dizer que eu sou a mestra que criei esse movimento, porque esse movimento só surgiu de mim porque eu pratiquei com quem eu pratiquei, aprendi com quem eu aprendi, né? Então, é a gente ser capaz de encontrar esses pontos de contato entre as polaridades. Porque, às vezes, a gente fica muito triste, mas você fica triste porque está triste. Então, você não aceita. Porque se você ficar triste mesmo, né, entra naquilo, mas entra com uma conexão, isso não vai durar para sempre. Então, de certo modo, você está vivendo aquilo, mas tem aquele olhinho branco no seu peixinho que está preto, que te fala, em algum momento vai entrar a luz de novo. E vai entrar, né? Acho que é isso, gente. Parabéns, Carolina, muito linda a palestra. Eu tenho aqui uma observação da Bea. Linda palestra, parabéns, Carolina, por sua sensibilidade e doação. E realmente, Muito tu obrigada. fizeste em menos de 30 minutos, conseguiste Então, acho que a gente sintetizar. podia, esse espaço generoso, se alguém quiser falar alguma coisinha também, né, abrir o microfone e falar, bem-vindo. Por mim, posso... Sim. Esse é o momento agora, quem quiser fazer comentários, elogiar, fazer perguntas, é agora. Gostaria de falar, Carolina, quando eu saí de São Paulo e vim morar aqui no sul de Minas, eu falei para a Jeruxa, nossa, eu vou sentir tanta falta, né, do grupo, de praticar com vocês, apesar de eu ficar mais perto da natureza e tudo mais, hoje eu moro numa chácara, mas eu vou sentir muita falta. Aí ela falou, Roseli, o tal está dentro de você. Então, você vai junto, né? Não tenha isso. E aí, quando eu cheguei aqui, alguns amigos sabiam que eu praticava Tai Chi. Vamos fazer junto? Eu falei, lógico, vamos fazer junto. Então, vim aqui para a minha chácara, começamos a praticar juntos. Quando eu vi, eu também tinha... E eu estava só praticando, não estava dando aula para ninguém, né? Imagina. Aí, quando eu vi, também tinha um grupo grande. E a primeira vez que eu fui a São Paulo, eu procurei a Jeruxa. E falei, Jeruxa, e agora? Né? Eu não tenho formação completa. Eu tinha feito 2 módulos da formação. Eu não tenho formação completa e as pessoas me procuram e praticam junto comigo, preocupada com essa história de formação. E a Jeruxa novamente falou exatamente o que você falou agora. Que me deixou muito contente de saber. Muito bom. Obrigada, Rodrigo.
Muito obrigada. Ela falou, você está pronta, você pode fazer junto à vontade. Então, isso é bem bonito. Eu que agradeço a sua palestra. Aqui teve uma Eu não sei se observação. alguém mais... a Olguinha, né? A Olga falou, Carolina grata, simplesmente Tai-Chi, sua partilha. E a Samara falou maravilhosa. Né? Eu queria agradecer também. Alguns rostinhos eu não conheço, mas quem me conhece daqui sabe que eu não pratico. Eu sou o peixinho fora d'água do grupo. Eu venho muito aprendendo. E primeiro a questão da formação, até por conviver mais na questão burocrática, e quando você diz isso, você liberta a gente, porque é uma força maior do que um certificado, é uma energia, é um doar, eu entendo, né? Assim, eu sinto, na verdade, eu não entendo nada, eu só sinto, que é um receber um conhecimento e não reter, deixar ele fluir. Sem essa preocupação de, porque eu tenho certificado, porque eu tenho formação, eu entendo a importância disso. Mas eu vejo tanto freio, muitas vezes, dentro do projeto, e a gente esbarrou nessa questão, muitos conhecimentos, muitas pessoas querendo servir, doar, e você, quando faz essa colocação, a Rose, quando fez essa colocação agora, tipo, eu estava praticando, é o doar, é deixar fluir. Eu acho isso lindo e libertador. Essa é uma colocação que, para nós aqui, né, Lau? Assim, fluir. E quando você citou, durante a palestra, a questão da criança, né, sobre mexer e tal, coincidentemente ou não existe, né? Essa semana eu estava conversando com a mãe e uma criança. Porque ela está indo na fono. Eu falei, mas fazer o quê, né? Porque durante a pandemia aí colocaram uma história de que agora ela não consegue, ela se dispersa porque ela ouve, quando tem muito barulho, ela se dispersa. Aí eu olhei para a criança que tem 9 anos, eu falei assim, a tia é professora. Eu tenho 4 alunas na minha sala. Se 2 falam ao mesmo tempo, eu também peço para elas organizarem. Então, assim, criou-se um problema porque a criança não entende que 50 pessoas falam ao mesmo tempo, com a televisão ligada, com o rádio ligado, com não sei o que, e virou um problema. O está do lado de fora, não está do lado de dentro. Aí eu falei assim, quer dizer que porque ela precisa de silêncio, ou pelo menos que cada um fale de um determinado... Ela tem, dela isso. Gente, é normal, eu também tenho ouvidos sensíveis, tem muito barulho, eu não me concentro. Né? E o silêncio, ele está presente em várias práticas, né? Na meditação, você busca o seu silêncio interior. Eu vejo que no Tai Chi, nas linhagens todas, vocês buscam esse silêncio interior e tal. Eu falei, e a criança que está buscando, a criança, né? Que ela é muito mais leve de tantas informações que a gente está aqui, celular, televisão e rádio, não sei o quê. Ela está ali preservando o dela e isso é um problema. Eu falei, é um problema. Aí cada vez vai acontecer mais. Né? Entende? Aí eu falei, poxa, que interessante, né? Quando a gente olha para os orientais, para as práticas e tal, você volta e busca para o silêncio, ela está só buscando o silêncio dela e não está sendo compreendida. Assim como a criança que você citou. Teve de encontrar. Muito bom. Muito bom, Juliana. Obrigada, querida. Imagina, eu que agradeço. Olá. Agradecer mesmo. E ver os percursos, né, os limites das coisas, né? Eu acabei conhecendo o Tai Chi Pailin em 2014, 2015. Aqui eu sou de Brasília, moro em Brasília, fiz curso com o Luiz Henrique, que foi discípulo também, e sempre também com muita resistência, né? Terminei a formação, depois fiz com a Jerusha, e sempre também assim, será que eu estou preparada? Será? E acabo que
incorporo as práticas, e agora eu sou psicanalista nesse momento, já é um percurso longo, e eu acabo incorporando as práticas de Tai Chi também nas palestras, nos diálogos, nas famílias. Então, às vezes a gente pensa também que o Tai Chi Chuan é só a forma, e eu tenho observado Uma em mim filosofia que de não vida, né? é um estilo, e como isso também reverbera no coração da gente, nos movimentos de convivência, como esse tá cheio, né? Tá vazio, você se aproximar, você se afastar. Então, eu agradeço, porque para mim foi impactante. Você falando do teu percurso, que eu vi rapidinho, entrei atrasada, mas foi muito impactante de perceber também essa capacidade de você conviver com a tua insegurança, de falar, não, eu estou e o teu limite, né? Porque limite é caminho, e de repente, dentro do que você ia, você construiu um caminho. Aí você ia de novo construir outro caminho. Eu achei muito, muito lindo, grata, prazer em Que bom, conhecê-la. querida. Tá bom? Prazer Fiquei muito- também. Muito obrigada. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Léo. Sayane, eu também quero, assim, expressar minha alegria de estar participando desse encontro, né? Ver uma pessoa que teve um contato também tão intenso com o mestre, e a gente vê que todos nós que tivemos contato com o mestre tivemos sensações semelhantes do mestre, né? E é uma coisa assim muito muito bonita mesmo, sem muitas palavras, né? Porque o mestre, eu nunca conversei com o mestre, né? Falava que a Jerusha é a voz do mestre na vida da gente, né? Então não tinha jeito. O mestre, de vez em quando, ele falava as palavrinhas lá em português, né? Tá cheio, habla. Ele falava algumas coisinhas só para a gente ficar feliz que ele falava português. No meu tempo, nenhuma palavra. Pois é. Ele, aquele Ele trio das foi cinco pulsações, flexibilizando bastante. naquele trio das 5 pulsações, o Carolina fazia ti, 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 ti. Aí um dia foi para assim, pala, sota. Isso. Ti, 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 pala, sota. Muita coisa. Então, assim, é umas coisas bonitas, né? E a alegria do mestre, isso que você falou. O mestre é pessoas muito... Às vezes, eu tenho uma tendência muito rígida, né? Tal. E, às vezes, a gente estava... Um dia, eu estava lá no meio de um monte de gente lá, o mestre levantou no meio da mesa e começou a cantar a música. Uhum. Ele fazia muito isso. A história que eu comecei a contar, acabei não terminando, que a gente estava num círculo, todo mundo em pé, e ele parou para explicar o movimento da tartaruga, aquele de expandir e recolher. Ele falou, para, tal, começou a explicar o movimento. Aí, no círculo, eu também sou super atenta, né? Tinha aqueles discípulos assim, né? Assim, bem parados. De repente, o mestre sai do círculo, ele vai até uma parede, faz o movimento que a gente chamava, quando era criança, plantar bananeira. Ele vira de ponta cabeça, com a mão no chão, apoia o pé na parede e volta. E quando ele volta, o mais interessante é que esses alunos muito rígidos nem se manifestaram. Eu pensei, meu Deus, era para todo mundo rir, porque no meio ele levanta, vai, vira de ponta cabeça e volta, e eles continuaram assim. Eu falei, pô, ninguém entendeu nada, porque ele queria brincar. Ele queria mostrar essa quebra, né? Que não precisa ficar tão rígido para aprender, né? É interessante. Agora você contou sobre ele cantar. Com medo, aquela você tá... O mestre levanta lá e começa a cantar. Cantava e dançava ainda. Tava, rapaz, que cara é esse? A primeira vez que eu vi o mestre também foi para mim uma coisa muito bonita nesse sentido, dessa espontaneidade dele. Eu já há muito tempo ouvi falar do mestre, um dia eu tive a oportunidade foi dar um encontro pela Unipaz no Rio. Eu imaginei o mestre ali, o pai lindo, todo mundo falando, tal. Ia chegar lá e achar um cara todo assim, aquelas indumentárias, aquelas roupas chinesas, tal. O mestre, cheguei lá, o mestre estava de camiseta, hering e tal. E eu falei assim, esse que é o mestre? Foi uma surpresa tão boa para mim que eu falei assim, puxa vida, é isso que eu estava, um cara simples. E ele chegou e falou assim, porque eu estou aqui
para nós conversarmos e aprender com vocês. Rapaz, aprender, o que o mestre tinha de aprender com a gente? O mestre, quando ele falava assim, parece que para abrir uma porta no mundo, você entendeu? Ninguém conseguia falar nada, mas ele se colocava no lugar de eu estou aqui para aprender com vocês também, que eu sei que tem Isso é bonito, de porque outros mestres. mostra a evolução dele. Porque, por exemplo, quando eu comecei a ser aluna dele, não tinha nada disso. Ele se colocava que ele era general, e como é que tinha sido a história dele. Era duro, não falava, não fazia brincadeira, fazia alguma coisa de movimentar. Então, é muito bonito isso, não dava muita explicação. Então, depois, né, quando eu vi algum seminário mais para frente, das pessoas que estavam fazendo aqueles cursos com ele, ele foi se tornando mais acessível. É muito bonito você ver isso, porque não é uma coisa engessada, né? Ninguém é. E a nossa prática também não tem que ser, né? Muito legal, pessoal, Léo. a gente só tem que cuidar com o tempo aqui, para não... Grato, Carolina, por essas interações, esse aprendizado com todos nós, isso é muito, muito bom. E como a Laura falou, né, eu gosto muito dessa frase, desse dito do mestre, né? O Tai Chi é uma prática do sentimento do amor. Isso é muito especial se a gente estudar isso mais profundamente. Uma prática do sentimento do amor. Como é que é isso? Grato. Se alguém tiver, seria a última colocação, a última pergunta, o último comentário para a gente dar seguimento aqui. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Aproveitar o momento? O momento é agora, aqui e agora. Acho que é só você, Laura. Então, eu vou dizer assim, eu sempre digo que eu sou um bebezinho, Tai Chi Pai Lin, eu adoro, sou apaixonada e aprendo muito. Cada evento desses aqui, para mim, nossa, é um tesouro, né? São baús que se abrem e saem muitas coisas ali de dentro, então tenho que agradecer muito. E achei muito bonita as relações que tu fizeste, essa relação da polaridade com o namoro, fica muito claro, a gente consegue entender exatamente o que tu queres dizer, né? Fazendo essas analogias. E é muita coisa. Nós tivemos uma outra palestra com o Dr. Marcos Freire, ele também disse uma frase que eu achei bonita, que ele disse que ele vê o tal em todas as coisas, né? Então, cada vez que vocês colocam alguma coisa assim, para mim, abre o mundo. É uma visão maior que temos. Então, só tenho a agradecer, foi muito bonita a sua palestra, que ficou mais condensada, mas foi maravilhosa. A sua experiência com o mestre, que para todos aqui sempre é muito rico, quanto mais a gente puder registrar e preservar isso, é um dos objetivos, né, da gente, porque se perde com o tempo, né? E achar essas pessoas que têm como trazer isso, e a gente daqui a, sei lá, 5, 10 anos, olha, mas tal pessoa teve essa experiência, que a tua experiência sempre é única, né? Então, muito, muito obrigada pela tua participação, a todos que estiveram aqui também comentando, e agora eu te convido, se tu quiseres dar algumas palavras aqui, nós vamos continuar, e se tu quiseres continuar com a gente também, por favor. Tá, eu tenho um compromisso, mas vou tentar ficar pelo menos um pouco, tá? Não, só quero agradecer mesmo, acho que foi muito gostoso, assim, até porque quando a gente começa a falar das memórias, elas ficam bem vivas, né? Eu acho isso uma coisa tão boa, parece que, né, como eu disse, já acordei de manhã, já conectada e tal, é muito, muito bom, então agradeço você pelo convite, faz tempo, né, que a gente estava tentando, que bom que deu certo, e é interessante, né, nesse momento que eu estava assim, mais difícil o tempo, foi justo agora que eu arranjei o tempo, né, então, muito obrigada, e vamos continuando, quem sabe a gente crie outras oportunidades. Sim, nós temos aqui o projeto para as palestras, que é uma outra fase, né? Essa que agora, esses eventos são sempre abertos e gratuitos, e as palestras a gente está pensando, então, em ter convidados especiais, em que a gente teria um valor para o convidado, e daí é justo, né? quem está dentro do grupo de práticas vai ter vantagens, e quem quiser participar, que não está dentro do grupo, teria um valor que a gente iria cobrar, e trazer pessoas, daí ter uma palestra realmente
de 1 hora, com imagens, com prática, e já estás convidada. Muito obrigada, muito obrigada. E convido a todos também para seguir a Carolina Young lá, que é Young, né? Que é @ no Instagram, carolina.young. E não sei se tem canal no YouTube também. Com A no final, não. Carolina com C, com A no final, Carolina, ponto, e o sobrenome é Y-O-U-N, de navio, G. É Young porque é em inglês, né? Muitas vezes me perguntavam, mas você se batizou de Yang por causa do Tai Chi, do Yin Yang? Eu falei, não, isso aí é por causa do Yang de bisavô. jovem. É que eu sou jovem. Também, mas não me batizei, não. Então, é Eternamente Y-O-U-N-G. Aí Então, tem o Bento Alimento, quem quiser também olhar, tem é lá. verdade, eu sigo os Receitas, dois. informações, tá? É Eu não tenho @ canal no Bento YouTube. Alimento, né? Isso, Mas vai @ ter. Bento Alimento. Tá. Bom, dando continuidade aqui ao nosso evento, eu gostaria já de convidar quem não está a participar do nosso grupo, que nós temos todos os instrutores voluntários. A gente pede uma contribuição mensal, ou quem não pode, fala com a gente tem bolsas, a pessoa pode participar, porque o nosso objetivo é que as pessoas pratiquem, possam participar, ter conhecimento, tem estudo tal, tem meditação, tem palestras, vai ter parceria. Então, entre no nosso grupo, tem no Telegram e tem no WhatsApp. Podem falar comigo depois, ou com a Ju, né? E a gente inclui vocês lá, e a gente dá uma conversadinha e está tudo certo. Quanto mais gente vocês convidarem, mais esse projeto cresce, mais pessoas vão ter acesso aos ensinamentos do nosso querido mestre Liu Pailin. Dando continuidade, então, nós vamos fazer agora uma conversa. Como a prática do Tai Chi Pailin melhora a sua saúde? Nós temos aqui vários depoimentos, assim, pingados de pessoas. Eu conheço várias, porque como eu participo desde o início, já assisti muitas pessoas falando de processos de melhora de saúde, de mudança de saúde, de curas, praticando o Tai Chi. Eu vou convidar a quem tiver alguma situação que tenha melhorado de saúde, até não ser, de repente, a própria Carolina, né? E temos uma convidada aqui especial, que é a Helena Maria, que ela vai falar também. Não sei se a Carolina tem alguma coisa específica a falar sobre como o Tai Chi fez alguma mudança na tua saúde. Teria alguma coisa nesse sentido? Eu tenho algo muito breve, que é, eu tive por muito tempo, recorrentes torcicolos. Muitas vezes o mestre mexia bastante aqui, parecia que tinha eletricidade na mão dele, assim. E aí, uma vez, ele falou para mim, ele acabou, e eu fiquei muito grata, porque eu melhorei muito, porque era torcicolo muito grave, eu não conseguia nem levantar da cama, tinha que ficar ajoelhada e tal, para conseguir levantar. E ele falou, não vai melhorar, mas vai voltar depois, porque isso aí é energia emocional que estava lá dentro. Há 15 dias aconteceu alguma coisa com você? Deve ter acontecido. Então, que bom que a energia está saindo desse modo, porque não ficou dentro. Enfim, então eu tinha esses torcicolos. Aí eu estava lá morando num sítio do meu pai, com o meu filho bebezinho, eu tive um trágico, assim. E eu falei, eu vou ficar na postura do abraço, na postura da árvore, porque eu sabia que era uma postura de cura. E eu já tinha aprendido com outras pessoas também, de outras formas, com os pés mais abertos, outros curadores. E eu fui lá para fora, fiz o que eu pude de treino, porque eu estava quase morrendo de dor, e eu fiquei lá, respirando na posição da árvore. E, de repente, foi como se fizesse assim uma descarga elétrica, assim, de um dos lados, até estou lembrando, foi do lado esquerdo, pela minha mão, não aconteceu nada, não saiu faísca, minha mão não deu choque, nada, mas fez assim, e eu nem queria testar para ver se tinha ficado bom, porque foi tão incrível, e foi incrível, foi realmente algo inédito. Então, isso é o que eu me lembro, eu acho que é importante assim, eu compartilhar, porque fiquei muito tempo, até porque quando você fica na posição do abraço, você cria uma postura que nenhum meridiano tem nenhum tipo de tensão nem bloqueio. Então, tem uma liberação do circuito em todos os meridianos. E aí, um ajuda o outro, porque aqui no Ocidente a gente acha, machuquei aqui, preciso tratar aqui, preciso apertar aqui, botar a agulha aqui, né? Tem toda essa questão até da acupuntura, tal, sistêmica. Mas, enfim, é um momento que você oferece para você mesmo
toda a energia que você tem naquele momento e você abre o canal, né, do céu e da terra. Então, é esse meu depoimento de hoje. Maravilhoso. Já vai ajudar um monte de gente se assistir aqui e já vai começar a praticar Tai Chi. Eu vou convidar, então, a Helena Maria. Helena Maria, você está aí? Helena Maria, você está aí? Ela está sem microfone? Não, ela tá, acho que ela está no iPhone ali, acho que é o dela, mas eu acho que ela não está ouvindo. Oi. Opa! Então, a Helena Maria está com a gente desde o início desde 2020, participa de tudo, e eu gostaria de saber o que o Tai Chi Pailin fez com relação a melhorias na tua saúde, Helena, e todo mundo quer saber também. Espera aí que eu vou colocar o meu rosto aqui, espera aí. Espera aí, calminha. Então, prazer, estou um pouco emocionada, né? Serei breve. Então, comecei querendo fazer alguma atividade, aí tinha um grupo lá na subprefeitura do Carlos, mais duas japonesas maravilhosas, a irmã dele, que fizeram formação com a Lucioi. E ele pegava pesado. E depois da pandemia, o grupo foi extinto, né? Havia 100 participantes, aí eu comecei a fazer o curso lá na UMT, né? Que tinha as PICs, Liancon, etc. Todas as PICs. Aí o curso lá de alongamento dos tendões, a 9 dobras e o Tuiná. Então, e sempre me apaixonando. Ia lá na supervisão com a Lucioi, sempre estudando, ela dava supervisão mensal, e também fui uma vez lá na Jeruxa com a Regina era minha professora. Aí eu me encantei com o Tai Chi, porque eu era muito ansiosa, sofria de muita ansiedade, não conseguia ficar parada, e aí um pouco também com a medicação e com o Tai Chi, com a prática, eu me sinto mais equilibrada, mais centrada, e formei um grupo aqui na UBS, na comunidade, e as senhorinhas estão gostando, aí eu faço mais as 9 dobras, então é um caminho que eu não quero nunca mais parar, sabe? E quanto mais conhecimento, melhor. Então, era isso que eu ia falar, que realmente o Tai Chi é uma pérola, e eu estou sempre divulgando isso, e para mim foi uma felicidade muito grande de ter encontrado o Tai Chi Chuan. Gratidão, Helena Maria. Então, hoje tu é mais calma por causa do Tai Chi. E, bom, e eu acho que o que tem mais hoje é a ansiedade, né? O pessoal com estresse, vamos botar Tai Chi para todo mundo. O pessoal vai ficar mais zen. Quem mais teria alguma coisa para falar com relação a essas transformações do Tai Chi Pailin? É uma conversa aqui agora para a gente ver se realmente o Tai Chi Pailin faz diferença na vida das pessoas ou não. Não tem, Léo? Não vou querer falar, não, porque eu sou muito falador, né? Ah, mas fala pouco. Vou falar rápido. Mas eu tive uma experiência bem interessante que quando eu vim para Portugal, que já há um tempo, né? Uma época de estresse muito grande na minha vida, né? Eu tive de mudar, sair do Brasil, vir para Portugal. Eu não vim para aqui a passeio, vim por necessidade, dificuldades de vida aí no Brasil mesmo. E teve um certo momento da minha vida, e nesse momento, nesses dias aí, nesse tempo aí, logo quando eu cheguei aqui, eu tive, assim, trabalhar lavando copo de restaurante, tal. Não era brincadeira, não era brincadeira a vida aqui, né? Principalmente para quem está começando. Graças a Deus, hoje está mais tranquila para mim. Mas teve um momento, um dia, que eu estava saindo do centro de Lisboa e vindo para... Porque aqui eu moro como se fosse assim,
uma cidade metropolitana de São Paulo aí, entendeu? Sintra é uma cidadezinha que é ligada a Lisboa. Cidadezinha não, cidade-zona, né? E, de repente, eu estava no, aqui chama comboio, né? O trem, e teve um momento da minha vida que eu fiquei assim, eu não sabia onde eu estava. Não sabia de onde eu estava vindo. Eu não sabia para onde que eu estava indo. Eu estava normal, vendo as coisas, mas não sabia, não lembrava de nada. Não via nada na minha cabeça. E aí eu fiquei assim, não, vou esperar um pouquinho, né? Vou esperar um pouquinho. Eu fiquei esperando. E aí, tal, aí, naquele momento, dentro do comboio, eu comecei a fazer o abraço do Tai Chi, né? E aí a memória foi começando a voltar. Ah, eu estou indo para tal lugar. Eu não sabia para onde que eu estava indo na minha casa. Naquele momento, foram momentos, mas uma coisa, um branco total, entendeu? Um apagão total assim, de memória, essa coisa toda. Mas, para mim, também foi, como diz, aquele pontinho da virada, né, Carol? Que, a partir daquele dia, eu voltei a fazer o Tai Chi. Eu voltei a fazer o Tai Chi. Eu estava esquecendo do Tai Chi, de tanto sufoco, assim, da necessidade que eu estava tendo no momento, né? E aí eu comecei, aqui tem muitos lugares bonitos que dá para a gente fazer na natureza. Portugal é um lugar muito bonito. Se vocês puderem conhecer, venham conhecer, que é um lugar bonito. Você precisa ver que coisa bonita. Eu cheguei aqui em 3 de abril, justamente no início da primavera. Olha, gente, isso aqui parece que Portugal vira um jardim total, de tanta flor que tem nesse lugar aqui. É uma coisa muito bonita para a gente vir visitar. Então, eu comecei voltei a praticar o Tai Chi e sentir, né, assim, a retomada daquela força que eu tinha, que eu estava tendo, que eu já tinha experimentado na minha vida, né? E assim, gente, mas porque é o seguinte, eu vim para cá com uma promessa de trabalho, com isso, com aquilo, quando cheguei aqui não teve nada, galera. Cheguei aqui como se eu não tivesse minha irmã morando aqui, eu estava no meio da rua. Tá? Então, assim, eu com 2 filhas em casa, aí no Brasil, uma esposa aí na época e tal. A cabeça da pessoa, se não segurar, não, pira mesmo. Então, quer dizer, foi uma coisa muito forte isso, porque se fosse, de repente, se eu não tivesse esse instrumento da prática do Tai Chi, eu ia parar, quer dizer, ia parar onde? Ia parar num hospital, em alguma coisa, para tomar remédios de depressão, disso e daquilo, um monte de coisa. Não tive nada disso, não precisei, graças a Deus, não precisei nada disso. Já no próprio comboio lá, né, que chama comboio aqui, chama de comboio lá, já comecei, e me veio na memória, assim, na mente, claramente, assim, olha, o seu Tai Chi, volta. Aí eu comecei a voltar e regular minha vida de novo. Estou aqui com saúde, graças a Deus. Assim, sempre tive saúde depois do Tai Chi. Esses momentos, assim, que um momento especial para mim que teve na minha vida. Isso Que aí, só isso. maravilha, Léo. Nós estamos aqui chegando no finalzinho. Mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Algum Eu queria só depoimento? comentar uma coisa sobre o depoimento do Léo, porque eu acho que justamente essa coisa do yin e yang, dessa complementação, a gente é que tem que lembrar, por exemplo, no momento, né, que às vezes a pessoa está tão estressada que ela fala, não, mas é que agora não dá para eu começar, porque eu estou muito estressada. E ao contrário, é naquele momento que ela tem que fazer alguma coisinha, né? Aquela coisa, toda jornada começa com o primeiro passo, né? E quando a gente coloca aquela pitadinha do que está faltando, ela tem uma força energética muito grande. Achei muito bonito esse depoimento por causa disso. Quer dizer, naquele momentozinho do SOS, ele colocou o olhinho lá branco, naquele vazio que estava de tanto transtorno, e aí a energia se revigora, aí faz um compromisso com praticar. Então, às vezes, a gente tem que fazer isso voluntariamente, né? Que é o que eu digo. Você vai querer ficar doente para dar uma parada, ou você, né, dá um jeito de parar? Porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho como parar, mas se ela ficar doente, ela para. Então tem jeito, né? Sempre tem jeito. E é bonito, achei muito bonito esse depoimento, muito lindo. Muito É obrigada. verdade. Uma vez eu também tinha que fazer um tratamento e eu trabalhava muito, fui na médica homeopata, acupunturista, e ela assim para mim, Laura, tu tens que parar para não parar.
Exatamente, é isso E mesmo. daí eu tive que parar para não parar e foi bom. Muito bom. Bom, eu não sei... A Só para gente complementar aqui o que eu tem... estava falando, Deixa eu... O Léo quer falar uma coisinha, Lígia, desculpe. rapidinho. Aí, nesse momento, eu criei um pequeno... Eu gosto de escrever pequenos poeminhas para mim, na minha vida tem, que eu faço, pensamentos. Então, assim, e hoje eu falo isso para meus clientes aqui no consultório. Se você não parar no tempo para cuidar da saúde, o tempo te para você cuidar da doença. É isso aí que você falou. Eu, ouvindo a pergunta da Lau, né, vem muito com o que a gente quer trazer e convidar, né? Recentemente a gente tem conversado muito mais na coordenação e trazer esse convite aos poucos, através da comunicação no projeto. Olha, convida alguém que está ao seu redor. A gente convive com pessoas, eventualmente alguém se queixa, fala. Eu tenho a minha mãe de 82 anos em casa. Então, assim, convide quem você, ou leve, né, a prática de alguma forma, para que essas pessoas recebam pelo menos uma informação de cura, um caminho de cura, um caminho de bem-estar, assim como aconteceu com a Carol, que ela tinha informação de alguma técnica para fazer, para ir buscar. Assim como aconteceu com o Léo. É interessante o depoimento de vocês ser muito similar nisso. Eu tenho a informação e eu vou fazer alguma coisa. E o Léo, naquele momento ali de pronto-socorro, né? O que eu posso fazer? Eu tenho a informação comigo e eu vou me abrir para que essa energia haja de alguma forma. E é isso que a gente quer levar, né? Convidar muitas pessoas para que, poxa, levem o projeto, as comunicações, enfim, os convites que a gente faça para mais pessoas, para impactar quem precisa de cura. Porque tem vários relatos, a Laura começou a citar, a gente recebe vários depoimentos, a Ana Dias, que não está aqui, é um caso espetacular, né? De depoimentos de cura mesmo, de saúde, além de longevidade, além de manter a saúde. Então, é isso que a gente tem muito agora em vista, né, Laura? Levar... Sim, Obrigada, Ju, muito importante a sua colocação. Eu vou falar aqui o meu caso e vou passar já o vídeo do Mestre Li, mas assim, do Mestre Li, o Pailin, desculpa. Como eu tenho vários problemas de coluna, eu tenho escoliose, lordose, cifose e tenho osteoporose. E eu tinha dores e travava, e era ciático, e eu não conseguia andar, e não conseguia levantar, era um horror. Desde que eu comecei a praticar yoga, mas desde que eu comecei a praticar yoga e tai chi, eu nunca mais tive, já faz não sei quantos anos. Eu tive por causa da vacina, outras coisas, mas como eu tinha antes, então nunca mais na minha vida vou parar de praticar nem yoga nem tai chi, porque para mim é saúde, é bem isso. Quero continuar com a flexibilidade, com alongamento e tudo, para ficar que nem a dona Lilian, vocês lembram dela? 99 anos, participou aqui com a gente, também tem um programa no YouTube que a gente fez com ela, 99 anos de longevidade e flexibilidade praticando Tai Chi. Maravilhoso. Gente, eu vou passar, então, o videozinho do mestre. Eu vou tirar o meu vídeo, que eu quero muito assistir, mas é que como eu não comi o dia inteiro e ainda tenho um compromisso depois, então eu vou interromper o meu vídeo, mas vou estar aqui assistindo, se Deus quiser. E então, muito obrigada e até a próxima, gente. Até, querida. Beijo aí para todo mundo. Vou passar aqui rapidinho, então. Vamos ver. Para quem não conhece o mestre, quem nunca viu, e quem viu, vê de novo, né? Ué, eu não estou como... Ah, tá aqui. Achei. Deixa eu achar onde está. Aqui.
valor. Pronto, me enrolei aqui um pouquinho na hora de terminar o vídeo, mas era esse o nosso momento de celebrar a mudança de estação. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma boa prática, uma boa palestra, uma boa conversa, um bom vídeo. E que daqui a 3 meses a gente esteja aqui de novo, comemorando novamente com outro palestrante, com outro convidado, com outras práticas. E gostaria que vocês abrissem os microfones para a gente fazer a nossa despedida Eu tenho aqui. um negócio para falar antes. Ah, fala, minha querida. Parabéns para você de novo. Você arrasou no convite. Eu preciso deixar isso aqui público, que a nossa mestra de cerimônia arrasou no convite. Adorei a palestra da Carol. Super Maravilhosa, né? maravilhosa. E você, como sempre, tem uma mãozinha de fada para escolher os convidados. Só isso. Eu nem agradeci direito, gente, a todo mundo, mas maravilhoso. Assim, a Ju está se esforçando ao máximo, os instrutores todos, e vocês poderem estar participando, né? E quem não está ainda, que venham participar com a gente. Então, por favor, abra os microfones para a gente fazer aqui um tchau coletivo. Tchau! O Daniel, Grato, Carol, mais uma vez. tchau, Tudo de bom pra gente. todos. Até Obrigada, o próximo. gente! Obrigada. Ai, que lindo! Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Gratidão. muito grata. Pode encerrar, Léo. Pode.